Quantos estão prontos? Diga: eu estou pronto e o meu coração está em expectativa. Então nós temos o tema dessa noite para abençoar você, e o tema de hoje está aqui, que chama-se Uma Jornada de Fé. Repitam comigo, diga: eu estou em uma jornada de fé. Quantos creem assim? Hebreus capítulo 10, versículos 38 e 39 está escrito bem assim: o meu justo fará o que, amados? Viverá pela fé. E se ele retroceder ou se afastar, porém eu não me agradarei dele. Mas nós não somos como aqueles que retrocedem ou se afastam para a sua própria destruição. Nós somos pessoas de fé cuja alma é o que, amados? É preservada. Diga comigo: glória a Deus. Eu pergunto, quantos aqui têm ciência de que todos nós estamos em uma jornada de fé? Desde o dia em que você disse sim para Jesus, no dia em que você o aceitou como seu Senhor e como seu Salvador, no dia que você fez dele o seu Senhor da sua vida, você então abraçou e entrou nessa jornada de fé, em uma caminhada de fé. E eu quero que você entenda que nessa caminhada de fé, mesmo nela, existem dois caminhos. Diga comigo: nessa jornada existem dois caminhos. Primeiro caminho, você pode trilhar essa jornada sabendo que vai enfrentar muitos desafios pela frente e muitos gigantes que vão ter que ser vencidos através do combate da fé. Eu acredito que ninguém aqui disse para você, lhe evangelizando, ou no dia em que você aceitou Jesus, que ao aceitá-lo, a sua vida seria fácil, sem complicação, sem adversidade, sem nenhum problema. Alguém ouviu isso aqui? Não. Todos nós somos sabedores de que estamos em uma caminhada de fé, e nessa caminhada enfrentamos gigantes e desafios, e esses gigantes nós só conseguimos vencê-los pela fé. E é tão bom que os nossos adolescentes, que os nossos meninos, meninas, aqueles que já se tornaram rapazes, homens, aqui têm recebido essa palavra de fé crescendo, porque vocês vão sair na nossa frente. Nós aprendemos os princípios de fé bem depois já, não é verdade? E vocês estão crescendo, recebendo essa palavra da fé, crescendo com ela. Então vocês vão correr à nossa frente muito mais do que o caminho que nós percorremos aqui, e com certeza tendo melhores ferramentas para poder vencer as adversidades da vida. E nessa caminhada de fé vai ser exigido de nós muita determinação e muita perseverança. E aqueles que forem fracos e frágeis não aguentarão, sairão do caminho da jornada de fé. Porque essa jornada nunca foi fácil para ninguém, nem para o próprio Jesus foi fácil. Quando ele entrou no caminho da fé, ele já entrou pegando oposição e todo tipo de dificuldade, e Jesus então foi um exemplo para nós de realmente um homem, como filho de Deus, que ele era um homem que trilhou um caminho de fé com muita perseverança e determinação para levar a cabo, para cumprir o plano que Deus havia anunciado para quem? Para ele. Agora tem um detalhe: na medida em que a gente vai avançando, vencendo os desafios, vencendo os gigantes,
À medida que a gente vai exercendo a perseverança, a paciência, e vamos vencendo todos os desafios que vão se levantando, como o pastor Kelme agora, que já está na reta final, o pior já passou, isso tornou ele um homem e a sua família pessoas mais fortes espiritualmente, sim ou não? Sim. Então é isso que acontece como resultado, por você trilhar o caminho da fé, perseverança, com determinação, com muito foco, combatendo no bom combate da fé. À medida que você vai avançando, você vai ganhando mais experiência, mais maturidade, vai se tornando uma pessoa mais forte emocionalmente e também uma pessoa mais forte, o quê? Espiritualmente. E lá na frente, no final da vida, você vai deixar um legado de fé. Sim ou não? Sim. Não foi assim com o apóstolo Paulo? Paulo não enfrentou tantos problemas, desafios. Paulo não enfrentou tanta resistência. Mas no final, o que o apóstolo Paulo deixou para nós? Um legado de quê, amados? De fé. E ele então diz: eu combati o bom combate. Fiz o que mais? Eu encerrei a carreira e guardei a fé. Ou seja, eu corri a minha carreira com fé. Diga para o seu irmão, diga, esse é o primeiro caminho. Diga, é um caminho que não é fácil. Diga, mas o final, diga, é um caminho com honra. Quantos querem esse caminho? Diga, eu quero esse caminho. Agora, existe também um outro caminho, que é aquele caminho que as pessoas iniciam a jornada com muita empolgação, achando que vai ser fácil e com poucas o quê? Dificuldades. Eu já vi muita gente assim, pensando que o caminho da fé seria um caminho o quê? Fácil. E eu estava até empolgado. É bom ir para a igreja. É bom ouvir a palavra. É bom, eu vejo resultados na minha vida. Que bênção, que maravilha. É muito bom. Mas quando a pressão aumenta e os inimigos se levantam com força, essas pessoas entram em crise. Você já viu pessoas assim? Que pensou que o caminho seria o quê? Mais fácil. E depois, quando viu as coisas se tornando difíceis, a pressão aumentando, elas entraram em crise. Mas eu não sabia que era assim. Mas é difícil. Mas eu já vi assim, rapaz, depois que eu virei crente, parece que piorou. Só parece, viu? Não piorou não. Diga comigo, não piorou. Só que essas pessoas, elas acabam perdendo a empolgação, desanima, a fé vai lá para baixo e, como consequência, elas continuam imaturas e frágeis emocionalmente, porque não trilhou o caminho da força e da perseverança e da determinação. Então, saiu do caminho e continuam sendo pessoas frágeis emocionalmente. Eu conheço muitas pessoas que vivem nessa condição, pessoas fracas na fé, que o tempo todo está precisando sempre de um suporte. Eu não quero dizer que todos nós não precisamos. O pastor Kevin precisou agora o tempo todo? Não. Às vezes enfrentamos desafios que precisamos de ajuda, mas aquele que não amadurece na caminhada, na jornada, precisa constantemente que alguém esteja carregando nos braços. Só que ninguém consegue carregar o outro a vida toda. Chega uma hora que a pessoa faz o quê? Que a pessoa cansa. Chega uma hora que cansa, porque tem que falar assim: você tem que andar com as suas próprias pernas. Você tem que seguir as instruções, tem que seguir a palavra, porque se não for assim, vai se tornar um peso para os outros.
Diga, eu não quero ser um peso para ninguém. Diga, eu quero ser um solucionador de problemas. Quantos podem dizer amém? Então eu apresentei aqui na introdução os 2 caminhos, e eu acredito que todos nós aqui escolhemos e já decidimos qual é o caminho que vamos trilhar. Amém? Qual é a sua escolha? O primeiro caminho ou o segundo caminho? É o primeiro caminho, mesmo com dificuldade, ou o segundo caminho, empolgado, mas depois desanimado? O primeiro caminho, não é assim? Mesmo com dificuldade, você fala, eu vou continuar, eu vou seguir em frente. Então, dentro dessa jornada de fé, nós atravessamos as crises, irmãos, os desafios e as tempestades. Tempestades essas que eu digo para vocês, parece que nós temos que lidar com elas todos os dias. Não é assim? Parece que tem problema que nunca acaba. Parece que o problema às vezes só muda de figura. Você resolve uma coisa ou mal resolve e já aparece o quê? Outra. Não é assim às vezes? Você está lidando com uma área, exercendo fé em uma área, combatendo em fé em uma área, e parece que aquela batalha é interminável. E muitas vezes os desafios, os problemas, parecem que eles até surgem de quê? Do chão. Tem coisa que você assim está até bem, mas de repente é uma segunda-feira, espero que não seja amanhã. Mas às vezes é aquele dia mau, é aquela coisa que vem aquelas notícias, que tem um levante de Satanás, que de repente acontece uma coisa, e você fala, meu Deus, eu estava tão bem, parece que estava sonhando. O outro falou assim, eu estava até desconfiado, tanta coisa boa comigo acontecendo, já estava até esperando. Esperando, aí realmente aconteceu, você ficou esperando, né? Mas, quer você espere ou não, estamos numa vida, estamos em um mundo, em uma jornada em que muitas vezes a pressão aumenta e em outras ela faz o quê? Ela diminui. Algumas tempestades somem, outras horas ela vem com muita força, mas quando nós andamos na palavra de Deus, como nós decidimos andar pela fé nessa jornada, sabendo que certamente passaríamos por lutas e por dificuldades, nós não desanimamos. Diga, eu não vou me vencer. Diga, pelo desânimo. 2 Coríntios capítulo 4, abra comigo por favor a sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim, por isso nunca o que, amados, nunca desistimos, ainda que o nosso homem exterior esteja o que, amados, morrendo ou se corrompa, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Amém? Diga comigo, os processos das lutas e desafios, diga, ainda que produzam desgaste por fora, diga, por dentro eu estou sendo renovado. E ele diz, pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa maior do que todas as angústias e durará para sempre. O que vai durar para sempre? A tribulação, não a glória. A tribulação, ela é o quê? Passageira. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não podemos o quê? Ver. E o que é isso que você fixa o olhar naquilo que você não pode ver, ao invés de fixar naquilo que você deveria ver? É a fé. A fé é isso, que a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova daquilo que não estamos vendo.
mas eu sei que muitas vezes, ao passarmos pelas lutas, eu sei que muitas vezes, quando a pressão aumenta, parece, e até temos uma sensação, como se nada daquilo que estamos fazendo estivesse o quê? Funcionando. A sensação que temos é essa, parece que você confessa a palavra, você faz jejum, você faz oração, você faz confissão, você adora, você pratica os princípios que você conhece da palavra, mesmo praticando os princípios, parece, e a sensação que você tem é como se nada estivesse o quê? Funcionando. Mas diga comigo, é apenas uma sensação. E a sensação não é um bom termômetro para mim nem para você. Porque nós temos que colocar os olhos naquilo que estamos crendo e não naquilo que estamos sentindo. E você vai precisar colocar a sua sensação de lado. E falar bem assim, eu não vou me deixar abater, nem desanimar, por causa daquilo que eu estou o quê? Sentindo. Quem se sentiu assim às vezes? Parece que o que você está fazendo não está o quê? Não está funcionando. Diga, mas funciona. Diga, a palavra funciona. Em 2 Coríntios 5,7 está escrito, visto que vivemos por fé, e não por aquilo que estamos vendo, nem sentindo. Irmão, se você for dar atenção para aquilo que você sente, já era. Se você for dar atenção para a sua alma, já era. Muitas vezes a sua alma vai querer entrar em crise e mostrar só o lado negativo das coisas. Só mostrar aquilo que não funciona, o que não deu certo, para deixar você debaixo de opressão, deixar você deprimido, deixar você no chão, na lona e drenar suas forças. E você tem que colocar a sua alma no lugar, como fez Davi no Salmo 42, porque você está assim, abatido a minha alma, porque você se perturba dentro de mim. Ponha a sua esperança em Deus, porque eu o louvarei. Amém? Então você tem que tirar os olhos daquilo que você está sentindo. E parece que as pessoas gostam dessa linguagem fragilizada. Parece que as pessoas gostam dessa linguagem de vítima. Ah, porque eu não estou assim, porque eu estou muito triste, porque eu estou muito abatido, porque as lutas, porque eu estou sentindo assim. E eu já falei isso aqui outras vezes, e até em uma reflexão dessas eu falei, se você exalta os problemas mais do que a palavra, a fé vai se tornar inoperante. Mas se você exalta o nome de Jesus, exalta a palavra acima das circunstâncias, aí a palavra vai reduzir as circunstâncias a zero. Diga, a palavra de Deus funciona. Então nessa jornada nós vamos prosseguindo em fé, irmãos, como se estivéssemos de fato subindo uma montanha. E quantos sabem aqui que não é fácil subir uma montanha? Porque subir uma montanha você vai de encontro à lei da gravidade. Subir uma montanha você vai de encontro a muitas coisas. É lógico, é muito mais fácil o quê? Descer. É mais fácil você descer uma montanha. Subir requer mais o quê? Esforço. Subir uma montanha requer mais energia. Mas a palavra de Deus, ela nos proporciona força e energia para prosseguirmos na jornada, mesmo tendo que subir montanhas. Às vezes as pessoas me perguntam por alguns problemas que elas sabem que a gente está constantemente lidando, e eu digo, a minha confissão é sempre essa, digo, estamos subindo essa montanha. Estamos subindo essa montanha. Estamos subindo essa montanha. A cada dia estamos a um passo. 1 hora
a gente chega do outro lado. Diga comigo, eu não vou desistir. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que por estarmos em uma jornada de fé, e a jornada não é algo passageiro, é algo que vamos levar para a vida toda, sim ou não? Sim. Nós precisamos ter a própria fé como um estilo de vida, e não como uma mudança de comportamento por causa de um problema. Sabe o que eu mais vejo? É que as pessoas, elas mudam o comportamento delas, passam a ter um comportamento de fé quando elas estão tendo que lidar com problemas. E depois que os problemas são resolvidos ou quase resolvidos, elas voltam para o seu estilo de vida. É assim ou não é? Elas voltam para a sua vida normal. Antes estavam bem aplicados na fé, antes estavam determinados na fé, mas depois que conseguiu aquilo, eu já vi isso para cura. Pessoas que em busca da cura estavam assim, mais buscando, confusão da palavra, na igreja, no culto, culto após culto, semana após semana, lendo a Bíblia, aplicado. Olha, essa pessoa agora é uma pessoa de fé, mas depois que resolveu aquele problema, voltou para o seu padrão. Ou seja, para essa pessoa, ou para quem se comporta assim, a fé não é um estilo de vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, a vida de fé, diga, precisa ser um estilo de vida, e não uma mudança de comportamento por causa de algumas adversidades. Quantos creem assim? Vocês estão conseguindo entender? Aí a Bíblia diz em Hebreus 10:38, que nós já lemos aqui, que o justo viverá pela fé. Diga comigo, o justo viverá pela fé. Em Romanos 1:17 também a Bíblia diz, mas o justo viverá pela fé. Em Gálatas capítulo 3, versículo 11, a Bíblia também diz, mas o meu justo viverá pela fé. Agora, pela fé de quem? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, diga, você está vivendo pela fé? Pela fé de quem? Você está vivendo pela fé de quem? Eu sei que é a fé em Jesus, mas às vezes as pessoas, quando eu casei, Sandra, por algum tempo, ela vivia debaixo da minha fé, normal, nova convertida, normal, aprendendo os princípios da palavra. Qualquer adversidade que chegava, ela corria e falava o quê? Jair, olha, Jair, sei lá, olha, qualquer coisa apertava, ela corria. Mas eu fui desmamando, fui ensinando. Até que chegou o ponto em que ela aprendeu, cresceu a viver pela sua própria fé. Aí Abacuque 2:4 não diz bem assim, que o justo viverá só pela fé. Abacuque 2:4 diz, mas o justo viverá pela sua própria fé. Diga, eu quero viver pela minha própria fé. Amém? Pela sua própria fé, tendo a fé agora como estilo de vida.
quer você esteja passando por problema ou não, o seu estilo de vida é o estilo de um homem e de uma mulher que vive pela fé. Os irmãos pensam que pastores ou ministros da palavra são seres megas espirituais. Quem me conhece de perto, às vezes até sabe de coisas que nós enfrentamos. Mas eu posso dizer isso sem medo aqui de ser censurado por ninguém, nem pela minha própria família, nem pelos meus filhos, nem pela minha esposa, porque eles sabem que ao longo de todos esses anos da minha caminhada, a fé para mim sempre foi um estilo de vida. O meu comportamento nunca mudou diante das adversidades. Às vezes, até adversidades que até parecia que eu estava sendo insensível, mas era porque eu não poderia deixar de fato me abalar e manter os meus olhos na palavra de Deus, porque eu escolhi trilhar esse caminho, essa jornada de fé e fazer da própria fé o meu estilo de vida, de semeador, de abençoador, de adorador, daquele homem que ora, que sempre tem uma palavra da fé na ponta dos lábios. A circunstância exprime e eu não falo, e agora estamos perdidos, o que vamos fazer? Eu sempre digo, vamos olhar para a palavra, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Vamos olhar para a palavra de Deus. Deus sempre tem uma solução para qualquer que seja o problema. Então diga comigo, eu preciso ter um padrão de vida onde a fé, diga, é a minha maior referência. Muitas vezes as adversidades, elas nos empurram para dentro do caminho da fé. Porque se fosse de outro modo, a gente não entraria. Não é naquele princípio errado que as pessoas dizem que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não está na Bíblia. Mas muitas vezes as pessoas só buscam a Deus quando estão aonde? Na dor. Então era como se elas fossem empurradas para esse caminho de quê? Da fé. Mas uma vez experimentando e provando a bondade e o poder de Deus nessa jornada de fé, eu digo para você, querido, não abra mais mão por nada na sua vida. Faça disso um start e um ponto de partida para você e ande nessa fé pelo resto da sua vida. Diga, eu não vou voltar atrás. Então viver pela sua própria fé é o caminho, e não viver apoiado na fé dos outros. Eu sei que nós ajudamos uns aos outros, e a Bíblia manda, nos orienta em Gálatas, para nós carregarmos os fardos, o peso uns dos outros. Mas também em Gálatas não diz que é para carregar a vida toda, porque chega uma hora que a gente tem que começar a ensinar as pessoas a viverem pela fé. Amém? Para dizer bem assim, se mova, ore, chama a existência, busque solução em Deus, para que a pessoa seja instigada a esticar a sua fé. Quantos aqui querem ser esticados na fé? Diga, eu quero ser esticado na minha fé. Escute essa frase. A fé dos outros pode lhe ajudar, mas é a sua própria fé que vai determinar o seu destino. A fé dos outros pode ajudar você a sair de um buraco, a sair de uma situação, a vencer uma batalha, mas é a sua fé que vai determinar o seu destino. Por isso que a palavra diz, o justo viverá pela sua própria fé. Fé na palavra de Deus. Quantos querem viver assim? Diga, eu quero viver assim. Então, quando você toma essa decisão de ter a fé como um estilo de vida,
você não vai perder a esperança em dias melhores. Você sempre vai acreditar que haverá dias melhores. Diga, eu vou viver. Fale, eu vou viver dias melhores. Eu confesso para os irmãos que eu tenho vivido os últimos anos que eu tenho vivido agora, para mim tem sido os melhores. E quando eu estou pensando às vezes até em ficar assim meio que acomodado, aí começa a ter um movimento dentro de casa, um movimento de fé desafiador, e a gente começa a pensar assim: eita rapaz, vamos ter que dar um avanço de fé novamente. A gente está pensando em dar aquela descansada, as coisas começam a surgir, as inquietações, para a gente se movimentar em fé. Foi igual à igreja, quando nós estávamos no outro prédio alugado ainda, que nós passamos os primeiros 7 meses, 8 meses, só pagando as dívidas da inauguração e da reforma do prédio, da igreja, os primeiros 8 meses. Quando chegou no mês de agosto de 2005, quando eu anunciei para a igreja, falei bem assim: olha, hoje declaro para vocês que nós acabamos de pagar todas as dívidas da reforma, da inauguração do prédio, tudo que fizemos acabamos, a partir de agora está tudo pago, vamos descansar. Amém, igreja, os irmãos, amém. Eu falei: amém nada. Deus colocou inquietação no meu coração para comprarmos o prédio agora. Aí eu pensei assim: vixe, olha lá, vem luta de novo. Não, pegaram junto, fomos adiante. Isso foi em agosto, final de agosto, quando mês 8, 5 meses depois, tínhamos comprado esse prédio da igreja, sem dinheiro, só com uma palavra de Deus, só com o testemunho do Espírito Santo. A fé foi esticada e nós não nos retraímos. Falamos: vamos avançar, vai acontecer. Eu tenho esperança em dias melhores. Vai acontecer. Felipe, quando ele viajou pela segunda vez para os Estados Unidos, ele falou comigo, estava muito desanimado, até assim: pai, tem que levantar muitos recursos, eu acho que não vai dar, porque na outra viagem para o México, assim, eu consegui assim, e eu acho que não vai dar, porque o esforço é muito grande. Eu disse para ele, eu falei: Felipe, você já experimentou aquela porção de fé, Deus já fez ali, agora é hora de você se mover em algo maior. Então não se retraia, filho, estique a sua fé. É hora de você agora dar um passo maior do que você já deu antes, e você vai ver Deus honrar. E assim ele fez, e Deus provou, e Deus fez. Então, amados, quando você está andando pela fé, quando você nessa jornada entende que a fé para você é um estilo de vida, você sempre tem expectativa e boas perspectivas em seu coração de que dias melhores estão por vir. Você está animado, está forte, está motivado, está com expectativa, está com a palavra de fé guardada em seu coração. Por quê? Porque quando nós decidimos andar pela fé, nós também entendemos que nós temos que alimentar a própria fé. Porque se você não alimentar a própria fé, vai lhe faltar combustível. E a Bíblia diz em Romanos 10:17 que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que, amados? A palavra de Deus. Então você fala: se eu decido andar pela fé, eu tenho que ler mais sobre fé, aprender mais sobre fé, ouvir a palavra mais sobre fé, me expor mais à fé, encher o meu coração de fé. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então eu vou ter que saturar o meu coração com a palavra, e quanto mais você colocar a palavra para dentro do seu coração, é o que vai sair dos seus lábios. 2 Coríntios 4:13, Paulo disse: eu criei, por isso eu falei, e com esse mesmo espírito de fé nós cremos e também nós falamos. Você só vai falar a palavra da fé, só vai liberar a fé se você colocar a fé para dentro, se você se expor à palavra, se você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ler livros, colocar a palavra para dentro.
E quanto mais você se expõe à palavra, mais a sua fé cresce dentro de você, irmãos. E você não vai andar pela fé mendigando na fé. Você vai reinar sobre as circunstâncias. Eu disse: aqueles que recebem a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Diga: eu vou reinar através da palavra de Deus. Essa palavra, ela tem o poder para nos amparar, para nos fortalecer, para nos encorajar, para iluminar o nosso caminho e para nos levar até o outro lado da montanha. Diga: eu não vou abrir mão da palavra de Deus. Diga: quer se levanta as tempestades ou não. Quando você anda na palavra, você vai de encontro à tempestade e você permanece na palavra até que a tempestade passe e o tempo de bonança se estabeleça. Eu quero dizer aqui que muitas pessoas que estão ouvindo hoje aqui essa palavra vão experimentar um tempo de bonança sobrenatural na sua vida. Você vai ver favor de Deus chegando sobre você, favor após favor, Deus estabelecendo você cada vez mais em patamares mais altos. Cada vez assim: meu Deus, o que está acontecendo? É porque a fé é assim. Primeiro você trabalha investindo na fé, e depois a fé trabalha para você. É por isso que a construção demora muito mais do que os resultados. Mas quando os resultados começarem a se manifestar, se prepare, porque ninguém vai lhe segurar. Você vai ver bênçãos fluindo até você de todos os lados. Foi assim com Abraão. Depois que ele honrou Melquisedeque, Deus abençoou ele de tudo quanto era lado. Os inimigos tentavam colocar limites, Deus abençoava. Tentavam criar dificuldade, Deus abençoava. Aonde ele ia, a bênção do Senhor estava sobre ele. E é assim que nós vamos viver. Está na hora de você dar uma olhada no seu projeto de vida para 2021. De 2021. Eu fiz muitas coisas no meu projeto 2021. E posso dizer para vocês que eu estou contando os dias para chegar dia 31 e testemunhar naquela relação tantas coisas que já se realizaram nesse ano na minha vida. Tantas coisas que Deus levou muito além do que aquilo que eu projetei em 2020, no pico da pandemia. E Deus nos fez romper todas essas crises e nos estabeleceu. Há um salmo que diz bem assim: passaste pelo fogo e passaste pela água. Inimigos cavalgaram sobre a nossa cabeça, mas por fim o Senhor nos levou a um lugar de abundância e espaçoso. Quantos vão viver assim? Diga: eu vou viver assim. Tantas coisas ruins lhe aconteceram ou têm acontecido, mas por fim Deus está estabelecendo algo em sua vida hoje. Ele está consolidando algo no seu coração, e isso é mais real para você do que as circunstâncias que lhe cercam. Você fala como Jó disse no auge da crise: eu sei que o meu Redentor vive, e nenhum dos seus planos serão frustrados, porque eu o conhecia de ouvir falar pela fé dos outros, mas agora eu o conheço, eu tenho experiência com Ele, eu tenho a minha fé nele, e eu sei que os planos dele não serão frustrados. Os planos de Deus se realizarão em sua vida. Essa jornada que você começou vai terminar com honra. Ainda que você esteja passando por dificuldades, mas você vai ver a honra para você. E
quando eu falo em honra, eu lembro de Isaías 61, versículo 7, que diz que para cada dia de vergonha haverá dupla honra. Eu vejo Deus mudando coisas aqui essa noite. Eu vejo Deus mudando situações. Pessoas que estavam determinadas a abençoar outras, eu vejo Deus dizendo bem assim, mas não, você vai abençoar essa outra aqui. O Senhor me faz lembrar agora dos 2 filhos de José, Manassés e Efraim. Quando Jacó já estava para morrer e foi abençoar os seus filhos, José levou Efraim e Manassés. Eu acredito que Manassés era o mais velho. E antigamente o mais velho tinha direito de receber a bênção maior. E a bênção maior era representada colocando a mão direita, a mão da bênção maior. E a mão esquerda representava a bênção menor. E Jacó então leva os seus 2 filhos e coloca, José leva os 2 filhos e coloca diante do seu pai, que já estava velho, quase não enxergando mais. E José então posiciona o filho mais velho na direção da mão direita de Jacó e o filho mais novo na direção da mão esquerda, para que ele realmente possa tocá-los e abençoá-los conforme a tradição, o costume do mais velho ser abençoado pela mão direita e o mais novo pela mão esquerda. Só que ao invés de Jacó seguir o destino normal de ministrar a bênção assim sobre os 2, ele inverte as mãos. E José então pega nas mãos do seu pai e fala: não, pai, não é assim, esse aqui é o mais velho, bota a mão para cá. E ele fala: não, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo, vai ser assim, Deus decidiu assim. O que é que isso quer dizer hoje, pastor? Que Deus está mudando sentenças para você, dizendo assim: eu vou lhe abençoar, lhe favorecer, é do meu jeito, é da minha mão sobrenatural sobre você. É a minha mão sobre você que vai fazer isso. Aleluias. Feche seus olhos. Show brambasara cantalara na bramba chorocos. Xandara brambacere cantalara na bramba chorocotara brambas. Oh, xaralabrambasaracas.